Bom dia, rapaziada do Mundo Podcast. Meu nome é Vitor, aqui está o Guilherme Prim e o professor Otávio de Educação Física. Bom, professor, como é que foi a tua infância e como é que tu descobriu que seria essa área que tu queria seguir? Então, a minha infância, eu sou gaúcho, né? Morei no Rio Grande do Sul por muitos anos, fiz faculdade lá. E na nossa época a gente era muito de brincar na rua, jogar na rua e tudo mais. E eu sempre gostei de jogar. E isso foi me estimulando a buscar uma área que tivesse esse vínculo com o esporte, mas que eu sempre gostei. Só que a minha primeira escolha, a escolha inicial não era para ser educação física, né? Mas como eu entrei em algumas equipes, em algumas modalidades esportivas, basquete, vôlei até não joguei, mas basquete, futsal, isso me fez com que na hora que eu fosse fazer inscrição para o vestibular, eu optasse em fazer educação física, né? Hoje, eu não sei se eu iria para essa área, né? Porque a gente já tem uma experiência muito grande, já passou por muita coisa, né? Mas na época era aquilo que mais me estimulava a fazer. E eu hoje já tenho praticamente 25 anos de carreira, né? É uma coisa que eu aproveitei bastante porque era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Sim. Mas uma coisa bem importante, né? Não significa que fazer educação física, que isso a gente se confunde muito, né? Fazer o curso de educação física é jogo, né? A gente aprende muita coisa sobre o esporte, mas não significa que a gente vai fazer o curso de educação física para jogar, né? Isso a gente se confunde muito, né? Às vezes tratando ela como uma recreação, algo do tipo, né? Exatamente. Isso é uma das coisas que mais fizesse eu repensar na área, né? Ainda, infelizmente, a nossa área é taxada como recreação, né? Só que ela abrange muitas outras coisas, né? Isso tem que mudar uma hora, tem que mudar. E qual é que foi o primeiro lugar assim que o professor trabalhou e viu que essa área é que o professor gostava na época e tal? Na verdade, a primeira área que eu comecei a trabalhar foi na área de treinamento. Comecei a trabalhar com parte de condicionamento físico e tudo mais, né? Eu entrei na área escolar já depois de 5, 6 anos, 4 anos de formação, né? E foi o Senai, né? Onde eu estou até hoje, né? Mas eu iniciei na parte de treinamento, era uma coisa muito bacana, aprendi muito, né? E na verdade eu conciliava, eu tinha meio período, eu ficava na escola e o outro período eu trabalhava com essa parte de treinamento, voltado para a saúde, qualidade de vida, mas também com uma parte de estética também, né? Sim. Mas eu iniciei mesmo nessa parte de treinamento. O senhor acha que assim, em questão aqui no Brasil, até fora, é uma área desvalorizada em questão das pessoas verem como uma recreação, algo do tipo, ou até mesmo assim, acabando os diretores de colégio falando para os alunos, vocês não vão para a educação física, meio que falando que é uma recreação que eles estão perdendo, algo do tipo. Legal a pergunta. Na verdade, assim, o Brasil ainda tem muito isso, né? Se fala muito no Brasil que a gente tem que trabalhar com prevenção porque é muito barato a prevenção, né? Só que ao invés da gente valorizar isso, a gente valoriza mais a causa, o problema, né? Hoje o problema, quem cuida do problema, estou falando agora mais voltado para a saúde, né? O problema é a área médica, né? Quem trabalha com prevenção é mais a área da educação física. E se fala muito na prevenção, né? Só que existe uma disparidade muito grande de valorização de uma área médica para uma área que envolve atividade física, né? Isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque em outros países, né, países mais desenvolvidos, se trabalha muito próximo, não existe uma disparidade muito grande, né? Eu sempre falo para o pessoal, dá o exemplo dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o esporte e a educação, elas têm que estar paralelas, né? É paralelo. Não existe assim um grande atleta se não for um grande estudante. Não existe isso. Se a gente for analisar o basquete profissional americano, o futebol americano, são tudo ex-estudantes, né, que se formaram e tudo mais, fizeram pós-graduação, viraram doutores e atletas de alto rendimento. Ou seja, eles são estimulados
A educação é estimulada para ir junto com o esporte, uma coisa que aqui no Brasil não se vê isso, né? Eles se estimulam a estudar, mas o esporte, tu não tem aquele incentivo, ele é mais de lado. Por quê? Exatamente porque existe uma desvalorização muito grande. Se fala muito, não, a gente tem que cuidar da saúde, tem que fazer atividade física, enfim, que é a área mais voltada para a educação física, só que a realidade é outra ainda. Né? Só que ninguém imagina que para ser um professor de educação física, tu tem que estudar várias disciplinas que tu tem que estudar na área da medicina, né? Por exemplo, a anatomia humana, a parte da biologia, a parte da fisiologia, isso tudo a educação física estuda da mesma forma como o curso de medicina. Né? Sim. E como que é o dia a dia de um professor de educação física? Gente, é cheio. Pegado. É pegado. Assim, por exemplo, a gente ainda avalia a educação física como uma coisa mais, não é tão formal, que é uma coisa mais tranquila, né? Mas a gente tem as responsabilidades da gente, né? Eu, por exemplo, eu acordo 15 para 6 da manhã, começo a trabalhar às 7h15, né? Fico na escola, aqui na escola até 12h30 e começo depois a trabalhar a 1h da tarde e vou até 6h. Hoje eu trabalho 2 turnos, né? Mas quando eu começava a trabalhar às 6 da manhã e ia até às 11 da noite, isso de segunda a sexta. E um sábado sim e um sábado não. Então a nossa carga horária é realmente muito grande. Só que hoje eu estou trabalhando mais na área da educação, né? Então isso de certa forma facilita o meu controle de horário. Porque quem trabalhar mais para a área da saúde, mais na área de reabilitação, mais nessa área de fitness, normalmente trabalha 3 turnos, né? Mas é uma realidade assim um pouco diferente daquilo que as pessoas imaginam, né? Mas é corrido. Quais são as características que um professor de educação física precisa ter? Ele tem que ter conhecimento. Não existe, a gente lida muito com a característica porque tem que ter um biotipo, né? Claro que o biotipo, a gente criou aquele biotipo, né? O professor de educação física ele tem que ter um biotipo malhado e tudo mais, mas essa não é uma característica fundamental. A característica fundamental de qualquer profissional é ter conhecimento. E conseguir passar esse conhecimento, né, da sua profissão. Isso é o principal, né? Se aperfeiçoando e tudo mais, sabendo a realidade onde tu vive, né? Mas é conhecimento. Só que o conhecimento, uma coisa muito importante, o conhecimento ele não pode ficar para você. Esse conhecimento tem que ser compartilhado. E às vezes as pessoas se confundem, né? Mas o principal de qualquer profissão é conhecimento. Ei! Bateu uma fome de comer um pão? Então conheça a padaria do Rei. Fazemos pães o tempo todo e de todos os tipos. E são feitos à mão. Pães é com a padaria do Rei. Bom, agora para finalizar, que dica que o professor dá para as pessoas que querem seguir essa área de educação física e tal? Primeiro tem que gostar. Primeira coisa, gostar de gente. Sim. Porque você vai lidar com pessoas. Então tem que gostar de pessoas, né? Isso é uma coisa fundamental. Outra, querendo ou não, você vai ter que gostar do esporte. É difícil uma pessoa que vai para a área do esporte, né? Que vai trabalhar com esporte, com atividade física, que não goste de fazer isso, porque o futuro ele vai ser uma coisa desagradável, né? Tem que gostar, não digo que goste do esporte, mas que goste de fazer atividade física. Isso é importante também, né? E entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra, porque como a nossa área ainda é um pouco desvalorizada, vai ter que ter muita paciência, vai ter que trabalhar muito no início para ter um reconhecimento. Aí sim tu dá um passinho um pouco mais alto dentro de uma perspectiva profissional, né, de reconhecimento, não só reconhecimento mais técnico, mas reconhecimento também financeiro, né? Isso leva um pouquinho mais de tempo, né? Mas assim, é persistência, né? E não desistir, mas tem que gostar e tem que estudar muito, né? Conhecimento é a base, né, para qualquer profissão. Então tá. É isso, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor. Obrigado. É isso, até a próxima.